Boa noite a todos, boa noite aos amigos de casa, boa noite, querido Wellerson. O Wellerson, querido amigo que veio de Belo Horizonte, além do Perguntas aqui hoje, ele vai participar também da palestra. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Eu passo para você as primeiras perguntas. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É sempre uma alegria renovada retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré para a nossa troca de experiências em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta: é possível ter memórias vagas de uma vida passada? Todas as vezes que nós reencarnamos, nos é dado a dádiva divina de esquecermos o passado. É como se um véu tampasse a nossa memória, como uma bênção para que nós possamos reconstruir a nossa história. Trazemos conosco os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as conquistas positivas e negativas que amealhamos no passado. Mas seria muito difícil para nós se na nossa convivência diária nós nos recordássemos de todas as experiências que nós tivemos. Sabemos que na nossa família há os encontros e os reencontros. Imaginemos se nós nos recordássemos que o nosso filho de hoje nos assassinou no passado para ficar com a nossa herança, ou que a nossa esposa ou nosso marido nos traiu com o melhor amigo de hoje, e as dificuldades seriam imensas na convivência do dia a dia. Mas existem algumas situações e algumas experiências muito pontuais em que algumas pessoas, de maneira espontânea, seja no momento de vigília, ou seja durante o desdobramento espiritual no sono físico, recordam-se de algumas experiências do passado, algumas reencarnações, alguns fatos marcantes. E essas experiências, quando elas são recordadas, é como uma forma do indivíduo meditar sobre a sua experiência, sobre a sua vida, às vezes para tratar um trauma, para direcionar os seus passos nessa ou naquela outra direção. Hoje a ciência avançou muito. Terapeutas e estudiosos trabalham com a regressão de memória ou a terapia de vidas passadas, as TVPs, no qual um especialista consegue realizar o trabalho de nos fazer retornar a alguma experiência do passado. Mas é preciso nós tomarmos bastante cuidado quando buscamos um recurso como esse. Primeiramente, porque precisa ser um profissional que realmente tenha conhecimento para fazer este trabalho, visto que quando nós nos recordamos o nosso passado, afloram dentro de nós muitos conflitos, muitas dificuldades que precisam ser sanadas, auxiliadas por aquele profissional. Nunca devemos buscar a terapia de vidas passadas por mera curiosidade, para sabermos o que fomos no passado. Aliás, a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela vai nos dizer
que se queremos saber o que fomos no passado, basta olhar o nosso presente, aquilo que nós somos, e teremos uma parca ideia daquilo que nós fomos capazes de fazer em um passado distante. Então é possível sim nós termos algumas memórias vagas do nosso passado, das nossas encarnações passadas. Na França, inclusive, aquele termo tão conhecido, o déjà vu ou déjà vu, são aquelas experiências que às vezes nós vivenciamos e parece que já vivemos algum dia. São algumas circunstâncias que ficaram marcadas na nossa existência passada e que afloram na atual existência como uma forma de aprendizado e de crescimento espiritual para todos nós. Muito bem. Lembrando a todos, quem quiser fazer perguntas, já tem algumas que nos chegaram aqui, né? Quem quiser fazer perguntas, é só chamar o pessoal aí na lateral. Os espíritos têm acesso aos pensamentos, palavras e ações dos mortais, de qualquer um? Pergunta dos mortais, ainda de qualquer um, né, Emerson? Tentando fugir ainda, talvez. Será que do meu não? Todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos, seja encarnados, seja desencarnados, né? Na pergunta 459, Kardec vai questionar isso. Ele pergunta se os espíritos podem nos influenciar. E a resposta é, de ordinário, muito mais do que nós imaginamos. Então, na questão aqui, os espíritos têm acesso aos nossos pensamentos? Sim, têm. Porque eles estão o tempo todo vigiando-nos, rodeando-nos, né? Envolvendo-nos com o pensamento deles, atraído pelo nosso pensamento. Nós é como imã, nós atraímos. Por isso Jesus vem dizer, com quem tu andas, direi quem tu és. Ou seja, quem nós estamos atraindo para junto de nós, de acordo com os pensamentos, de acordo com as atitudes, de acordo com o nosso comportamento. Aí nós vamos entender se sim ou não eles têm acesso ao nosso pensamento. Quando nós entender esse propósito, esse processo, e começar a fazer o que Santo Agostinho coloca sobre o conhecer a nós mesmos, começar a rever e analisar o nosso comportamento, o nosso pensamento, nós vamos começar a entender com quem nós estamos andando, conforme Jesus coloca. Ou com quem nós nos sintonizamos, porque é a lei de sintonia. Você sintoniza com aquele que você é afim. E eles vão sintonizar conosco de acordo com aquilo que eles trazem dentro deles, que chama a atenção em nós com o que nós temos dentro de nós. A doutrina coloca que eles não criam nada em nós. Eles não têm o poder de criar situação dentro de nós. Apenas aproveita a porta aberta, ou seja, aquilo que já se encontra. Por exemplo, um viciado no álcool, por exemplo, vai atrair para junto dele que tipo de companhia, né? Então Jesus pede, com quem tu andas, direi quem tu és. Então cabe a nós buscar uma elevação de sentimento e pensamento, conforme Jesus coloca, para vigiar e orar, para não cair na tentação. Ou seja, não dar brechas para que eles possam aproximar de nós em sentimentos, vamos dizer assim, entre aspas, mesquinhos, ou situações que nós estamos atraindo por comportamentos que não edificam, que não convêm, conforme Paulo vai colocar para nós. Então, sim, eles têm acesso ao nosso pensamento. E nós é quem temos que fazer todo um processo para buscar um auxílio ou buscar uma sintonia mais elevada, para não envolver nessas vibrações, deixar com que nos dirigem
conforme Kardec coloca, conforme os Espíritos colocam na pergunta 459. Porque cabe a nós neutralizar isso. Eles só vêm porque nós, como antenas, como imã, atraímos. A partir do momento que nós fizermos esse movimento de entender tudo isso, nós vamos afastá-los buscando a companhia dos bons. Porque não é afastar no sentido de fechar a porta lá, eles não vão entrar dentro da nossa casa, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é a questão do pensamento. Não é isso, Elerson? No livro Maria, Mãe de Jesus, é dito que existe uma legião de Maria que age junto a espíritos perdidos, pois ela pessoalmente não se apresenta próximo deles devido sua energia forte. Como invocar esse auxílio da legião na vida terrena? Maria foi um espírito missionário que veio à Terra com uma tarefa extraordinária de servir de instrumento para a chegada de Jesus. Segundo as tradições espirituais, ela veio de uma outra estrela, a estrela Sírius, porque na Terra não havia nenhum espírito capaz de trazer em seu ventre o maior espírito que chegaria, que receberia o nome de Jesus. Mas conta-se que logo após a sua passagem aqui na Terra, quando Maria, na cidade de Éfeso, ela retorna à pátria espiritual, já com 70 anos de idade, e é recebida por Jesus no mundo espiritual, por amor aos terráqueos, ela decide ficar junto conosco. Ela que poderia retornar para o seu habitat natural, a estrela Sírius, como foi conferida por Jesus a João, como mãe de toda a humanidade, ela permanece junto conosco. E como mãe dadivosa, mãe é sempre aquela que se dedica, sempre aquela que estende a sua mão, que nos cobre com seu leito de amor. Naturalmente, é uma grande servidora, sempre atenta às nossas necessidades. Na verdade, Maria possui uma legião de trabalhadoras. São chamadas as servas de Maria. No livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Camilo Castelo Branco, que foi um suicida, nos narra o trabalho realizado por essas benfeitoras espirituais. Não é que Maria não possa se aproximar dos espíritos necessitados. Nós é que muitas vezes não temos condições de perceber a sua presença devido à nossa condição vibracional. Um espírito de grande elevação, como é o caso de Maria, para que ela esteja convivendo conosco, é preciso que nós estejamos vibracionalmente elevados para percebermos a sua presença entre nós. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, nós, logo no início, nos primeiros capítulos, com a morte de André Luiz, ele fica no umbral durante 8 anos. E a sua mãe lhe visita por várias vezes. Também Clarencio, o benfeitor espiritual da colônia Nosso Lar. E embora eles estivessem ali, André Luiz não percebia a presença deles, porque estava envolto nas vibrações negativas do seu próprio pensamento. Como invocar a presença amiga dessa legião de trabalhadoras de Maria? Buscando apaziguar a nossa mente, orando com fervor, sintonizando no trabalho dessas servidoras, criando um ambiente
para que possa nos auxiliar. O Espírito Maria João de Deus, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, nos fala que todas as orações feitas com amor são escutadas. Ainda mais aquelas direcionadas ao coração de Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa. Então, se quisermos sentir a presença e as doces vibrações de Maria, elevemos os nossos pensamentos. Trabalhemos os nossos corações de forma que o amor dela nos plenifique, nos auxilie, nos fortaleça na nossa jornada. Porque com certeza, espíritos amigos que trabalham em nome dela estarão em socorro em favor de todos nós. Divaldo Franco conta que espíritos da envergadura de Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Maria, são espíritos chamados no mundo espiritual, espíritos de equipe, onde há dezenas de outros espíritos que trabalham em nome daquele, como uma forma também de distribuir o trabalho, facultando a oportunidade que outros possam fazer. Então, espíritos que estão naquela mesma elevação, na mesma sintonia, vêm em nome deles para nos socorrer. E nós podemos sentir as vibrações quando aumentamos o nosso tônus vibracional. Muito bem. A pergunta que nos chega do pessoal já de hoje. Boa noite. Todo sonho tem algum significado ou não tem nada a ver na visão espírita? Para a gente trazer a reflexão, eu vou lá na pergunta 404, no Livro dos Espíritos. Porque Kardec fez uma indagação como nesse sentido aqui. Ele diz assim: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Que pensar? E aí os espíritos vão dizer assim: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Exemplo, a pessoa sonha com uma cobra, igual diz assim, quer ir lá jogar no bicho ou quer achar que vai ser mordido por uma cobra no dia, né? Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se convosco? Quando estáis certos de que aquilo que estiverdes, que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília. Nós falamos aqui da questão dos nossos pensamentos e atrair companhias, né? Atrair a companhia de espíritos para o nosso lado, vamos pôr assim. O momento que a gente deita para dormir, e talvez seja até mais sagrado, né, Welles? No sentido figurado que eu quero dizer, por quê? Porque ali nós vamos sair do nosso corpo, estaremos junto a esses espíritos que nos envolvem, de acordo com a vibração que nós estamos, de acordo com o que nós estamos vivenciando. Por que é colocar aqui sobre durante a vigília? A vigília enquanto nós estávamos acordados no corpo.
quando nós estávamos durante o dia. E aí, durante o dia, vivendo aflições, tendo dificuldades, né, intrigas com o companheiro, com a companheira, para não dizer brigas, né, Wellerson? Várias situações, problemas de relacionamento, aí você deita sem buscar uma oração fervorosa, como o Wellerson colocou, deita ali para dormir, o corpo adormece, o espírito sai e vai para onde ele se vinculou, com as companhias que ele vinculou durante todo o dia. E aí, nesse processo, você vai ter sonhos complicados, você vai ter situações que vai estar vivenciando totalmente complicadas. Trazendo essa pergunta a uma outra, Wellerson, só para me já fazer, já juntando, depois você finaliza. O que aconteceu com o encarnado? Olha a pergunta. O que aconteceu com o encarnado se ele estava em paz um dia e no outro dia ele acorda super diferente, humilhando e desfazendo das pessoas? Ainda coloca aqui, digo, do marido e da esposa. A resposta que nós demos anterior sobre o deitar para descansar e dormir, às vezes a pessoa deita sem realmente fazer uma oração, sem buscar uma sintonia com o Pai, com Jesus, e aí envolve em tantas situações durante o sono que ela acorda mais cansada do que deitou. Ou assim, vinculou com situações durante a noite toda e ela traz o que o Wellerson colocou aqui sobre a questão da gente não perceber os espíritos mais esclarecidos, porque nós estamos numa vibração inferior. Quando a gente está vibrando negativamente, você não vai conseguir sintonizar com esses que estão numa positividade. Então, cabe a nós mudar o nosso padrão mental, ou seja, a nossa sintonia na oração que Jesus nos convida, para que a gente, num momento de deitar para descansar, por exemplo, a gente vai estar vinculado a espíritos mais esclarecidos, aos amigos espirituais realmente, para depois a gente levantar melhor. Vamos ter situações durante o sono? Vamos, mas talvez situações bem menores que nos fará acordar no outro dia ainda em paz, vamos dizer assim, ainda tranquilos, né? E aí eu passo para ela, se você quiser dar mais um pitaco. Não, muito bem respondido. Gostaria de um comentário sobre os tempos de transição à luz da doutrina, no tocante a possíveis ocorrências geológicas no planeta, como tsunamis, vulcões e terremotos. Desde que o planeta Terra foi criado, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, os fenômenos da natureza ocorrem. Os tsunamis, terremotos, maremotos são fenômenos naturais que fazem parte do progresso do nosso planeta. Porque paralelo a todo o progresso moral, existe também o progresso físico. Os planetas fisicamente também evoluem. Se nós observarmos, desde o momento da criação do planeta terrestre até o século XXI, este que nos encontramos, houve diversas transformações. Todos nós estudamos na escola convencional que a Terra era um imenso bloco de terra chamado Pangeia, que através de diversos fenômenos se despedaçou, formando os 5 continentes que hoje compõem o planeta Terra. Logicamente que, concomitantemente a estes fenômenos, o processo de transição da Terra, no que tange à moralidade, também acontece. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, os benfeitores espirituais apresentam, de uma forma didática, a divisão dos mundos, a progressão dos mundos, como mundos primitivos,
mundos de provas e expiações, de regeneração, mundos ditosos e mundos felizes. Nós estamos ainda no segundo piso deste processo evolutivo. Ainda somos um mundo de provas e expiações, adentrando o mundo de regeneração. E a espiritualidade se utiliza também destes recursos fenomênicos, naturais, para alavancar o progresso do planeta. Porque quando ocorrem tsunamis, maremotos e terremotos, que aos nossos olhos parece destruição, na verdade significa renovação. No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala das leis morais, nós temos o capítulo Lei de Destruição, onde os benfeitores nos dizem que tudo precisa se destruir para renovar. Aliás, Lavoisier já falava a respeito disso. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É preciso nós termos olhos de enxergar as benesses que trazem esses fenômenos da natureza, embora traga a morte coletiva, a morte em massa, que aparvalha a humanidade. Por exemplo, um vulcão. Quando o vulcão entra em erupção e nós vemos aquela lava incandescente descendo, destruindo a natureza, levando à morte centenas, talvez milhares de pessoas que moram aos arredores, aquela cena nos choca. Mas nós não paramos para pensar que o fenômeno ocorre para que um mal maior não suceda. Porque nós podemos comparar a Terra como uma grande panela de pressão. As donas de casa sabem bem o que é isto. Uma panela de pressão, quando nós colocamos para cozinhar alguma coisa, é preciso que haja um orifício para que saia ali toda aquela energia que palpita dentro da panela de pressão. Se a panela de pressão está estragada, a borrachinha não está vedando direito, pode ocorrer uma explosão, um acidente, até concorrendo para algo pior dentro de casa. Nosso planeta era uma imensa bola de fogo, que foi se resfriando. Então, na intimidade do nosso planeta, dizem os estudiosos, ainda pulsa esse fogo que está latente. Então, a lava é o orifício da panela de pressão. O vulcão é por onde sai, para evitar que a Terra exploda. Quando nós começamos a ter uma visão mais alargada destes fenômenos, nós passamos a compreender por que eles ocorrem. Quando as placas tectônicas na intimidade dos oceanos se movimentam para ajustar o nosso planeta, e ocorrem então as grandes ondas dos oceanos, dos mares que caem sobre a Terra. Mas tudo isso com um propósito divino. Por detrás de todos estes acontecimentos, há as mãos de Deus, que está atenta a todas as necessidades pelas quais o planeta precisa passar. E com isso, nós, a humanidade, também crescemos. Também aprendemos, nos unimos para ajudar as pessoas que estejam necessitadas por meio dessas catástrofes. Paramos para pensar sobre a nossa vida e trabalhamos moralmente o nosso coração para participarmos deste grande momento de transição que a Terra passa, adentrando a regeneração. Como podemos, em oração, ajudar o companheiro que está com depressão, mesmo assistido e medicado? Jesus nos convida sempre a orar uns pelos outros, né? Na verdade, Francisco de Assis, na oração,
ele vem nos convidar a fazer o movimento de levar ao outro aquilo que nós temos. Só que na oração há dois sentidos para ela. Quando a gente faz em direção ao outro, pedindo ao outro, Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Ou seja, quando você ora pelo outro, você também está recebendo, né? Então, no contexto da oração de Francisco de Assis, a necessidade de nós orarmos uns pelos outros, ela é maior do que a gente pensa. Por quê? Porque ali nós estaremos direcionando vibrações positivas, sentimentos positivos ao outro. Você está aberto a isso e você está recebendo. É igualzinho quando o médium passista aqui está aplicando o passe. Ele está orando, direcionando a você boas vibrações, vem por ele esse manancial e vai até vós, a todos nós, né? Então você mentaliza aquela pessoa, ora fervorosamente por ela, pede a Jesus, pede a Deus, pede aos amigos espirituais, direciona para ela boas vibrações, bons sentimentos. Aquela pessoa vai receber, né? E nós também vamos receber, porque conforme Francisco coloca, é dando que se recebe. Nós somos os primeiros a receber, porque se você está direcionando isso para essa pessoa, vem para você e vai para ela. Entendem? No contexto, aí quando a gente pensa também negativo da pessoa, a gente está jogando isso para ela, mas nós vamos receber de volta, porque é igual jogar na bola na parede, ela volta com a mesma intensidade. Por isso o nosso propósito, ou o nosso objetivo na oração é entendê-la como um mecanismo de troca. Quando a gente ora pelo outro, estamos também recebendo, estamos também sendo auxiliados. A oração, conforme Jesus coloca, ela tem essa capacidade de nos fortalecer, de abrir em nós esses mecanismos para que a gente possa absorver todo o manancial que a gente precisa. Então, sim, por mais que ela está medicada no medicamento, ok, mas a oração vai auxiliar e muito mais para que ela se fortaleça. Quantos mais estiverem envolvidos e orando, mais estará recebendo. Então é necessário sim a gente continuar orando, pedindo, auxiliando, meditando para aquela pessoa, pedindo por aquela pessoa, para que ela absorva e saia melhor na situação. Ok? A influência espiritual ocorre o tempo todo ou há momentos onde estamos sem a presença de seres desencarnados? Porque somos influenciados, seja para o bem ou o mal? Qual é a raiz de tudo isto? Allan Kardec, o nosso codificador, ele questionou os benfeitores espirituais se nós éramos influenciados em nossos pensamentos e ações. E os imortais responderam: muito mais do que vós imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E essa resposta dada pelos espíritos causa no nosso movimento espírita um entendimento muito equivocado. Porque nós começamos a transferir para os espíritos a responsabilidade que é nossa. E começamos a acreditar que tudo o que acontece na nossa vida é por causa da atuação dos espíritos. Quebra um copo dentro da nossa casa, nós achamos que foram os espíritos. Tropeçamos na rua e caímos, achamos que fomos os espíritos. E começamos a viver um fanatismo, onde perdemos a nossa individualidade. Para que um espírito influencie a nossa vida o tempo todo, é preciso que haja uma ligação obsessiva, que é chamada por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, de subjugação. Quando o indivíduo está subjugado por um espírito, ele já não tem mais autonomia, é o espírito que comanda.
Mas para chegar a esse nível, foi necessário que ocorresse primeiramente uma obsessão simples, que começasse daquelas primeiras movimentações e atuações na nossa mente, nas nossas atitudes. Por que que isso ocorre na nossa vida? Porque nós criamos brechas através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Ninguém, nenhum encarnado e nenhum desencarnado pode atuar na nossa vida sem o nosso consentimento. É preciso que nós permitamos. Nós somos dotados do livre-arbítrio, a liberdade de escolher qual caminho vamos tomar. Mas nós somos influenciáveis, isso sim. Quando, por exemplo, na televisão, mostra aquele produto com um artista que nós gostamos, logo, logo queremos adquirir também e comprar para a nossa casa. É uma influência. Uma influência que ocorre a partir do nosso desejo de adquirir aquilo que o artista nem sempre tem, porque ele foi pago para usar o produto, mas nós nos identificamos com ele. Assim também acontece no campo espiritual. Para que um espírito atue na nossa vida, seja em que local for, em que condição for, é imprescindível que nós tenhamos essa vinculação mental a partir dos nossos pensamentos e atitudes, ou então pelas questões espirituais do passado, como ocorrem nas obsessões, quando espíritos desencarnados, nossos inimigos, atuam na nossa vida por causa de situações do passado em que nós os prejudicamos e eles se sentem no direito de nos cobrar. E Deus permite que isso aconteça para o nosso aprendizado e também desses nossos irmãos, que vai ser desvinculado a partir do momento da nossa renovação. É por meio da nossa renovação moral é que nós criamos a atuação dos bons espíritos. Porque quando nós falamos de influenciação, sempre levamos para o lado negativo. Mas nós somos influenciados também no momento positivo da nossa vida. Em reuniões como esta, que nós nos propomos a estudar o Evangelho, com certeza a espiritualidade está aqui conosco, nos intuem para trazer as palavras certas no momento certo. Quando nós estamos no nosso culto no lar, buscando a presença de Jesus, ali recebemos as intuições para os nossos comentários, na educação com os nossos filhos, no nosso trabalho remunerado, quando pela oração buscamos a intuição para a tomada de decisão. São influências positivas que nós recebemos também a partir do momento que nós criamos essa sintonia. Mais uma que foi realizada hoje. Como posso perceber com segurança onde devo trabalhar em mim para cumprir o que vim fazer na atual reencarnação? E como saber se estou fazendo o que eu prometi fazer? Nenhum de nós é capaz de dizer a outra pessoa o que ela precisa fazer. Porque todos nós sabemos o que necessitamos realizar. Nós trazemos esculpida na nossa mente a lei de Deus. E todas as vezes que nós vamos tomar uma atitude, essa lei aflora. E quantas vezes nós escutamos aquela voz interior: não faça, não entre, não vá. Teimamos e fazemos. Vamos contra a própria lei que fala dentro do nosso coração. De certo
que todos nós, quando reencarnamos, temos uma missão. Essa é a condição para a nossa evolução espiritual. Mas o reconhecimento da nossa missão, e se nós estamos cumprindo ou não, é algo consciencial. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que no final, entre a criatura e o Criador, somos nós prestando contas a nós mesmos daquilo que realizamos. A vida vai nos proporcionando caminhos. Nós sabemos exatamente onde são os nossos compromissos. Na nossa família, no nosso trabalho remunerado, no ambiente religioso em que nós nos encontramos. As portas vão se abrindo, as circunstâncias da vida vão nos mostrando qual caminho devemos seguir. Basta nós acerenarmos a nossa mente e buscarmos realizar aquilo que nos cabe. E estaremos em paz conosco mesmo. A paz íntima, a consciência do dever cumprido é a balança para nós sabermos se estamos cumprindo ou não com a nossa missão. Com os direcionamentos que nos são oferecidos por Deus, como este mecanismo para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Portanto, viajemos para dentro, busquemos reconhecer junto dos nossos, onde quer que nós nos encontramos, aquilo que Deus espera que nós realizemos. E quando estivermos em dúvida sobre a nossa atitude, qual caminho tomar, façamos aquela análise, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E se fosse o outro realizando o que nós acharíamos dessa postura, e assim nós vamos encontrando os próprios direcionamentos para termos uma vida mais feliz. Não esperemos que a espiritualidade, o supermédium, o orador espírita, o atendente fraterno da casa espírita, nos diga o que nós temos que fazer. Porque isso nós já sabemos. A espiritualidade nos ensina que uma semana de evangelho já são suficientes para nortear a nossa vida. Basta termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e nós iremos compreender exatamente aquilo que precisamos fazer, não deixando para trás os nossos compromissos, não deixando para depois aquilo que se pode realizar hoje, não cortando pedaços das nossas cruzes. Todos nós temos uma cruz para poder carregar. E quando nós a deixamos de lado, depois temos que voltar para recolher os destroços. Se nos permitem, dá tempo ainda? Queria contar uma pequena história para podermos finalizar essa questão que nos foi feita. Conta-se que um homem havia nascido aqui na terra e, como todos nós, recebeu a sua cruz para poder carregar. E ele sempre, com força, determinação e coragem, levou a sua cruz por onde andou. Enfrentou os desafios, superou os obstáculos, venceu as adversidades. Mas o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, e as pessoas ao seu derredor começaram a achar que o peso era demais, que a cruz estava um tanto quanto pesada para os ombros dele. Ele já estava tão envelhecido e quantos problemas ainda vivenciava. E então os pseudo-amigos lhe disseram: mas Joaquim, por que não corta um pedaço da sua cruz? E ele disse: é claro que não. Essa foi a cruz que Deus me deu, e ela eu vou levar até o fim. Mas um pedaço só não vai fazer diferença.
É um pedacinho para diminuir as suas dores, os seus sofrimentos. E os pseudo-amigos insistiram tanto que ele acreditou que cortar um pedacinho não faria diferença alguma. Mas depois que nós cortamos um pedaço da nossa cruz, ela nunca mais tem o mesmo peso. Nós sempre achamos que está mais pesada do que nós merecemos. E agora, que ele havia cortado um pedacinho, ele foi cortando outros pedaços menores, porque afinal de contas não faria diferença. E adveio a morte física. E ele adentrou o mundo espiritual. Ao chegar do outro lado da vida, estava feliz com a nova realidade, a realidade do espírito imortal. Mas ele se deparou com um grande abismo. De um lado estavam os espíritos desencarnados, do outro estava o paraíso, o céu, o lugar onde ele sempre almejava estar, onde a felicidade se apoderava do coração. E o benfeitor espiritual, que o havia tutelado durante todos aqueles anos, do outro lado, naturalmente no céu, lhe disse: venha estar conosco, seja bem-vindo ao paraíso. Ele entusiasmou-se: e como faço para passar para o lado daí? E o benfeitor lhe disse: use a ponte que você recebeu. Ponte? Mas que ponte? Não tenho ponte alguma. É a sua cruz. A sua cruz serve como ponte. Jogue-a aqui no abismo e ela será o trampolim para você passar para o lado de cá. Ele, muito feliz, estava com a cruz sobre o ombro, colocou no abismo. E a cruz caiu. Caiu no fundo dele, porque havia cortado alguns pedaços. Então o benfeitor lhe disse: agora, meu amigo, tem que retornar para recolher os destroços. Então é melhor carregarmos as cruzes enquanto estamos a caminho, com as possibilidades do trabalho que nos oferece. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz.